Olá, estamos de volta com nossos minutos de edificação e graças a Deus retomamos os nossos pequenos vídeos e eu convido você a usufruir do que você puder dessa palavra de hoje e também passar para os seus amigos, para os seus familiares, para que a palavra de Deus possa se propagar, levando a mensagem que se propõe. Então, eu estou sempre comentando o que foi falado no domingo na igreja, para a nossa edificação. Ontem, no domingo, eu falei sobre o Evangelho de Cristo, que é o tema principal nosso, daqui para alguns meses nós vamos falar sobre isso. E eu arranjei um tema, um subtema, que eu achei bem apropriado para nós hoje, que é falar sobre a cultura do reino de Deus versus a cultura do homem. Eu levei a igreja presente, gostaria de convidar você a começar a pensar no seu posicionamento. Qual cultura nós estamos de fato vivendo hoje? Muitas vezes já inseridos no contexto cristão, mas a cultura do tempo, a nossa cultura da criação, a cultura do país tem influenciado seriamente na minha conduta, no meu relacionamento cristão. E eu tirei das orientações de Jesus com os seus discípulos algumas orientações para nós, para o nosso contexto de hoje, né? Sabemos que cultura ela é formada por tem uma série de características que monta a cultura. A linguagem, antigas tradições, a arte, né? Tudo isso compõe a cultura de um povo, mas essa cultura, que chamamos a cultura filosófica, a cultura dos homens, ela é uma cultura que sofre mudanças por causa das influências. A cada 10 anos uma geração tem influência sobre outra geração e vai transformando. Mas a coisa que é muito interessante a gente saber é que a cultura de Deus, ela nunca mudou, porque ela é baseada em princípios. Desde lá do Jardim do Éden, Deus, quando fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele pensava assim: vou fazer o homem de uma maneira tal que, vendo as pessoas, o meu filho, a minha filha se comportando, se administrando as bênçãos que eu dei para ela, vão me reconhecer através daqueles que eu criei. Por isso ele fez o homem à sua imagem e semelhança, para que a sua imagem fosse projetada através dos seus filhos. Deus ainda quer isso, ele não mudou. Apesar do homem ter lançado mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da razão, formando assim a sua própria cultura, Deus ainda está a oferecer para nós a árvore da vida, que é Jesus, que é uma cultura da dependência de Deus, baseada em relacionamentos e de uma vida que traz excelência para o homem. Então, hoje, nossa vida cristã está recheada de culturas mistas. E a igreja precisa voltar para a cultura pura do reino de Deus, apesar do mundo que a gente vive, do secularismo, das fortes influências. Por isso eu achei importante comentar isso. É muito importante ouvir Jesus falar, ouvir as suas considerações, porque ele não falava nada que não tivesse um propósito de implantar o reino de Deus. O tempo inteiro Jesus se ocupava, se desgastava em função do reino de Deus. Quando ele parava para falar, precisava observar os seus profundos valores. Ele estava sempre desconstruindo uma cultura de religiosidade, de secularismo, de humanismo, para implantar a cultura do reino. E é interessante que ele fez isso não na multidão. A multidão era muito privilegiada, ele ministrava a cura, ele ensinou conceitos poderosos, multiplicou o pão, fez muitos milagres, mas a coisa mais linda que eu gosto de observar no ministério de Jesus, nos 4 evangelhos, é ele sentado, rodeado de 12 homens que o observavam na intimidade, e ali ele ia impregnando nos corações o reino de Deus, porque ele veio implantar o reino. Para isso ele precisou morrer, dar a sua vida como cordeiro imolado, e todo mundo conhece que Jesus é a porta para o reino de Deus, e não apenas para a salvação. Eu tenho alguns comentários que eu tirei da própria Bíblia, de alguns evangelhos, onde nós vemos Jesus confrontando os seus próprios discípulos, a quem ele estava discipulando, mentoreando e preparando eles para agir na sua ausência. E preparou de uma maneira poderosa, porque ele se ausentou, né? Mandou o Espírito Santo e a igreja caminhou até os dias de hoje, graças a Deus. Então, uma das considerações nós observamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Pedro
ouve Jesus falando o que estava proposto para ele. Daqui a poucos dias o Senhor falou, o Filho do Homem será tomado, vai ser humilhado publicamente, vai ser levado para a morte, morte de cruz e tal. E Pedro, a mentalidade de Pedro, por amar o Senhor, mas por não entender a profundidade da sua missão, ele não aceitou que Jesus sofresse sobre isso. Sabe o que Jesus respondeu para Pedro quando ele não aceitou essa proposta de sofrimento? Atrás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalo, disse o Senhor, porque não compreende as coisas de Deus, mas são somente aquelas que são dos homens. Você entendeu a mentalidade de Cristo nessa hora? Dizendo que Pedro precisava romper a barreira da mentalidade humana e da razão e observar a mente de Deus. Se Jesus não sofresse, o que seria de nós hoje? Só que Pedro estava seguindo Jesus. E ele deve ter pensado, se ele sofre, eu vou ter que trilhar também o caminho do sofrimento. E sabe, a gente não quer um evangelho de sofrimento, mas é necessário, às vezes, passar por certas situações. E a igreja hoje tem recebido uma doutrina que não é a doutrina de Jesus, que é a igreja que é eterna vitória, o triunfo, a coroa, e não oferece a cruz. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor foi exaltado acima de todo nome, está sentado no trono, porque Deus o Pai o exaltou, sendo que ele precisou ser humilhado e passou pelo que passou. Morte de cruz, ser crucificado entre ladrões. Era necessário que ele morresse. Glória a Deus, porque ele é a nossa Páscoa, é o Cordeiro que foi imolado. Pedro precisou aprender isso na prática. Depois, ele se converteu e foi um grande discípulo. Nós observamos também um comportamento estranho no livro de Marcos, capítulo 14, quando Judas, o tesoureiro do grupo, não aceitou a oferta linda daquela adoradora que fez ao Senhor. E quis que aquele valor fosse dado aos pobres. Jesus considerou isso dizendo o seguinte: porque sempre terei os pobres convosco e podereis fazer bem a eles quando vocês quiserem, mas eu estou com vocês. O que eu posso imaginar? Quando Jesus está presente, a prioridade é Ele. Pode ser os motivos mais racionais e óbvios possíveis. Quando Ele está presente, é Ele. Lembra de Marta e Maria? Era a hora de fazer as coisas porque precisava comer. Maria sentou e preferiu ficar com ele. E ele corrigiu Marta. Marta, você está muito agitada com essas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Essa adoradora escolheu agradar a Jesus. Fazer obra aos pobres, que coisa boa, uma boa ideia. Mas nesse momento era entre fazer caridade e adorar Jesus. Era tempo de adorar Jesus. Jesus corrigiu isso e até pediu que essa mulher fosse honrada todas as vezes que o evangelho fosse colocado, fosse exposto. Que coisa maravilhosa. Então, mais uma vez, o pensamento racional da cultura humana foi deixado de lado para que viesse o evangelho do reino, onde Jesus é a prioridade, onde a adoração, onde o culto ao único que é digno fosse feito. Mais uma vez também, nós observamos os discípulos de Jesus, Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, passando pela vila dos samaritanos e não conseguiram pousada, não conseguiram abrigo. E rapidamente esses dois discípulos sugeriram para Jesus: Jesus, que tal orarmos para vir fogo sobre os samaritanos? Como Elias fez, afinal de contas Elias também era um homem de Deus. Jesus corrigiu eles imediatamente dizendo assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem veio para salvar almas dos homens, não para destruí-las. A Bíblia nos diz que nós temos que abençoar as pessoas, até aquelas que nos perseguem, até aquelas que são por tropeço em nossa vida. Jesus veio trazer graça sobre graça. Não é mais juízo. O juízo virá àqueles que rejeitarem o Senhor. Mas enquanto o Senhor Jesus estiver com a porta da graça aberta, é tempo de perdão, é tempo de consolo, é tempo de aprovação, é tempo de ajudar as pessoas, não de machucá-las, porque o pecado já faz isso muito bem. Jesus corrigiu essa postura e eu acho fantástico. A outra abordagem que eu achei importante foi quando a mãe dos filhos de Zebedeu, é assim que é citado na Bíblia, vai e intercede pelos filhos. Eu imaginei, assim como mãe de família que sou e dona de casa, que os filhos dessa mulher não tinham mais outra coisa para fazer a não ser andar com Jesus para cima e para baixo. Então ela pensou: esses meninos vão ter que ter uma recompensa, eu vou conversar com Jesus, conseguir para eles alguma vantagem eles vão ter que tirar dessa renúncia que eles estão fazendo da vida deles para andar com esse homem para cima e para baixo. E ela foi conversar, como toda mulher posicionada,
foi conversar com Jesus e pediu, Jesus, olha, eu quero um pedido para fazer. A Bíblia diz que ela adorou Jesus primeiro, adorou, né? A gente gosta disso, faz aquele momento de adoração, depois entra com os pedidos, né? Ela adorou o Senhor e falou, olha, Jesus, eu quero te pedir uma coisa, que os meus filhos sentem uma direita ou à tua esquerda no reino. E ela buscou ali tirar uma vantagem desse relacionamento. Olha, Jesus corrigiu na mesma hora. A primeira coisa que ele falou é que eles iriam sim ter recompensas, mas que eles precisavam ser batizados com o batismo dele. O que eu compreendo para isso? Muitas vezes nós queremos status, nós queremos tirar vantagens, mas no reino de Deus ele não é para isso. O reino de Deus é para servir. Jesus corrigiu na mesma hora e disse, olha, o mundo, as pessoas são assim, querem alcançar os lugares altos para exercer domínio sobre os outros, mas entre vocês eu estou criando uma nova cultura. Todos aqueles entre vocês que querem ser grandes têm que se tornar servo. Aí ele trouxe para ele mesmo e disse, olha, observa como é que eu me comporto. Eu sou o Senhor, mas eu me fiz servo. E não vim na terra para ser servido, mas para servir. Você encontra esse texto em Mateus capítulo 20, versículo 23. Então, falando sobre a cultura do reino, é interessante saber que como a cultura do homem é formada por um sistema de padrões que lhes são peculiares, características, comida, linguagem, vestimenta e tal. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha que coisa interessante. Então, Deus não quer que os seus filhos sejam conhecidos pelo seu sistema de costumes, não. Do seu cardápio, da sua linguagem. Quer dizer, eu não represento o reino se eu tiver só forma externa, vestimentas, usos e costumes. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, Romanos 14, 17. Ele também não consiste só em palavras, 1 Coríntios 4, 20. Ele não é deste mundo, João 18, 36. Ele vem com padrões do caráter transformado, que é gerado pelo relacionamento do Espírito Santo com o Filho de Deus. Isso não é lindo? Então eu gostaria que você pensasse essa semana como tem sido o seu comportamento como crente. Se você, que tem ouvido a palavra de Deus, continua se portando com a cultura do mundo, eu queria muito que você confrontasse você mesmo para que a igreja cresça em avivamento e seja de fato cheia de filhos de Deus que projetam a sua imagem e semelhança. Obrigada e até a próxima. Quero fazer um convite para você. A Catedral de Novo Maranata está na rádio Difusora AM todos os dias, das 22 até as 23 horas, num programa muito edificante, um programa evangelístico. E de maneira especial, o Vinhais, que é a nossa igreja, foi presenteada com um programa nas terças-feiras. Então eu estarei lá toda terça-feira, eu com o pastor Carlos Kenny, e quero convidar você a estar sintonizado conosco nesse programa evangelístico. Ore por nós e participe, tá bom? Vai ser uma nova oportunidade que Deus está nos dando e a gente quer estar vivendo isso junto com toda a igreja, tá bom? Um abraço, até mais.